eu estou aqui com o educador Marcos Liba. Bem-vindo, Marcos. Boa tarde, tudo bem? Ótimo. Como é que foi de viagem? Muito foi trabalho? Ótimo, muito trabalho. Eu pensei que era férias, né, não, Marcos? Não foi. Foi férias, mas aproveitando para trabalhar numa outra região do país, que é o sul. Ai, que bom. E tudo de bom lá, não é? Foi muito frio? Bom. Bastante. 2 graus, 3 graus. Mas muitos projetos e referências educacionais para a nossa região. Que legal. Ai, que bom. Isso é muito bem-vindo aqui para a nossa cidade, Com né, certeza. Marcos? Agora me fala, por que é tão importante, né, ter o período de férias para todo mundo, na verdade, mas principalmente para os estudantes? Sim. Edi, é o seguinte, quando nós falamos em férias, na realidade, as férias elas não podem ser sinônimo da criança ou adolescente ficar um mês parado. Sim. Né? Do mesmo modo que nós temos que organizar o período de aula, nós também temos que organizar o período de férias. Então, a criança não pode acostumar a ficar no ócio. Então, as férias também devem ter rotina, mas focando mais socialização e alegria. Nas férias também é possível o aluno, a criança, o pequeno, né, adquirir cultura, aumentar o laço de amizades, né, ter acesso ao cinema, ao teatro, a projetos como o do SESC ou do SESI, ou seja, os pais e educadores podem aproveitar as férias para que a criança tenha um monte de vivência que depois ela traz para o ambiente da sala de aula. Ou seja, o professor vai ter matéria-prima para trabalhar nas primeiras aulas e no decorrer do segundo semestre. Porque acho que quando volta às aulas não tem como já voltar com matéria, um monte de matéria, acho que tem que ir se acostumando, né? Não? Isso, o importante é rever os conteúdos que foram aprendidos no primeiro semestre, que são importantes, e ao mesmo tempo resgatar as vivências da criança. Né? Então, não pode chegar no primeiro dia de aula e querer ignorar as férias. Né? É importante sempre que tenha, né? Não aquela coisa de sempre, né? Primeiro dia de aula, a famosa redação, minhas férias, né? Isso foi batido, já foi, né? Já foi, já era. Trabalhar com a memória da criança, com fotos, com fatos, né? Com projetos da cidade, né? Por exemplo, umas férias ela pode ser ricamente aproveitada sem muito orçamento. Nós temos os museus em Araraquara, nós temos os clubes que oferecem programação específica. Então, o professor pode pegar todos esses dados, essas vivências e usar no decorrer do semestre. Com certeza. As férias são importantes para o aluno, para a criança, né, ter mais energia, adquirir mais energia para continuar a caminhada, porque cada ano letivo é uma caminhada, e ao mesmo tempo para replanejar os seus estudos. Tanto o educador, as suas aulas, atividades, os pais, a formação do seu filho e os alunos, o que está fazendo. Verdade. Agora, pensando na volta às aulas, existem algumas prioridades, né? Sim. Quais são essas prioridades, Marcos? A primeira, a organização. Então, primeira coisa, antes de voltar às aulas, né, na rede municipal, estadual ou mesmo privada, é o aluno, né, fazer um limpa. Tudo que não usa mais, reciclagem, né, verificar o que está faltando para comprar o que falta e deixar tanto o material de sala de aula, como também o ambiente em casa que estuda, organizado e pronto para retomar os estudos. E isso não é à noite antes de... Não, domingo após acabar de ver televisão. Acabar de ver televisão, porque volta às aulas na segunda, né? Tem que ser planejado, na verdade, né? Sentar, fazer um balanço do que tem e que não tem e organizar. E acho que a ajuda dos pais é muito importante também nesse momento, né? A criança, ela amadurece, desenvolve sempre que ela tem um adulto por perto. Sim. Né? Então, o diálogo sempre. Então, o adulto pode chegar próximo à criança, né, e perguntar, está tudo organizado? O que está faltando? Sim. Você mostra direção para a criança e, ao mesmo tempo, dá segurança para aquela criança. Com certeza. Agora, na questão, sempre os alunos, a maioria dos alunos, ou minoria, não sei, você que vai me falar esses dados, sempre tem uma matéria que pega, né? Como diz o outro, né? Sim. Que não está indo muito bem e tal. E a hora que começa as férias, você fala, ufa, me livrei, né? Como é que fica essa matéria que eles têm dificuldade na volta às aulas? Muito importante essa pergunta. Na verdade, assim, Edi, não tem aluno que vai 100% bem em tudo. Sim. Todo ser humano vai bem em uma área, em outra não, né? Então, o aluno, ele tem que focar a matéria que ele não vai bem. Tá. Então, por exemplo, se ele não vai bem em matemática, a partir da semana que vem, começar a ter uma hora na rotina
para recuperar mecanismos que facilitam o estudo da matemática. A tabuada, a divisão, jogos para estimular o raciocínio. Mesmo que ele, isso dando um exemplo que está indo mal nessa matéria. Isso, se é em humanas, em história e geografia, por que não separar um texto por dia e reler o texto que já foi trabalhado no semestre anterior? Claro que é muito importante que um adulto, o pai ou o responsável e o próprio educador oriente na retomada dos conceitos importantes. Isso que eu ia falar, o professor ele volta alguns pontos daquela matéria. Uma das maiores falhas que existem no processo de ensino-aprendizagem é separar conteúdos como se eles fossem peças separadas. Não são. Tá. Então, na verdade, assim, todo conteúdo, por mais que você trabalhou muito tempo um conteúdo, ao começar um outro conteúdo, é necessário retomar o que você aprendeu antes. Tá, entendi. E a leitura, onde é que fica a leitura? Porque quem tem hábito de ler durante o ano, é possível ler também nas férias, Marcos? Como é que fica a leitura? A leitura é o carro-chefe, né, de férias ou não férias, né? Dia ou noite, é através da leitura que nós conhecemos, aprendemos e nos melhoramos como seres humanos. Sim. Né? É na leitura que você se enxerga e enxerga o outro. Com né? certeza. Então, a rotina, seja de férias ou escolar, tem que ter um momento de leitura, não é o estudo. Estudo é uma coisa, tarefa é outra, são momentos diferentes. Então, no dia a dia, momento da internet, da televisão, do esporte, da tarefa, do estudo e da leitura. Né? Sempre importante lembrar que o pai, o educador, pode cativar o hábito da leitura através do interesse do aluno, da criança. Se gosta de quadrinhos, que leia quadrinhos. Se gosta de esporte, que leia esporte. O importante é ler. E todos dentro da idade adequada. Sim, todos os livros, né, ou sites que falam de leitura, eles têm toda uma indicação, né? Então, eu já ouvi absurdo, por exemplo, de pais de alunos de 6º ano falando que a filha estava lendo um livro Gabriela, que é um livro para adolescente, final da fase da adolescência e adulto. Então, é que às vezes os pais acham que o filho é muito esperto, que já é além do normal de inteligência, né? E que pode ler. Mas não é legal, né? Não é interessante, Não, porque Marcos. pula etapas, né? Tá. Cada coisa na sua hora, né? Então, é importante, quando o livro tem marcado lá, faixa etária, 8, 9 anos, não é à toa. Uma pesquisa foi feita, foi estudado para aquele livro ser indicado para aquela faixa etária. Com certeza. E tem alguns livros que você indica? Tem sim, ó. Eu trouxe esse livro aqui para crianças de 7 a 10 anos, Um Mundinho para Todos. É um livro muito bacana, tá? Porque ele trabalha a questão da inclusão, do respeito, ele trabalha também com a diversidade. É interessante porque ele pode ser usado por pais e educadores também em contação de história. Como o desenho é grande e a página também, você pode pôr seus alunos em roda ou seu filho próximo à sua cama e contando, lendo a história e ao mesmo tempo mostrando a imagem. Então, certeza. Um Mundinho para Todos, indicado para de 7 a 10 anos. Trouxe um para pré-adolescentes. É fantástico esse livro aqui. Papo de Menino. E são 2 livros, Papo de Menino e Papo de Menina. Tá? E aí ele vai trabalhar com questões sobre sexualidade, aceitação, socialização, amizade. É muito legal, tá? E ele é muito bem montado, ele é muito bem elaborado, pedagogicamente fantástico. Tá? E trouxe também um livro para pais. Como fazer de seu filho uma história... depende de você. Como fazer de seu filho uma história de sucesso. E aí é da Andréia Ramal, uma educadora, e ela dá várias dicas de como os pais lidarem com as angústias, dilemas, felicidades e conquistas dos seus filhos. Vale a pena ler. Olha, essas indicações de Marcos Liba você devia realmente anotar aí e buscar, né, Marcos? Porque é de extrema importância. Agora, conta um pouquinho pra gente quais foram seus últimos trabalhos. Acho que nós temos algumas fotos dos seus trabalhos. Temos sim. Então, pode mostrar as fotos, Paulinha, e aí a gente vai falando do trabalho do Marcos. Essa foto é lá do sul, da cidade de São José, em Santa Catarina. Tá, o que você foi fazer lá, Aí eu estou... um colégio chamado Reino Azul, que eu estou implantando um projeto de valores humanos nesse colégio. E aí no mês de julho,
nós tivemos alguns encontros nesse mês aqui para capacitar os professores. Que legal. Aí, no caso, professores do ensino fundamental 1. Pode passar. Aí é um trabalho que eu faço com os pequenininhos, na região central do estado de São Paulo, Rio Claro, Leme e Araras. No caso, aí é a escola de Araras, trabalhando com fantoche, com as crianças da pré-escola. E isso foi durante as férias? Esse não, esse foi no mês de junho. No mês de junho. Isso, final de junho. Tá. Próximo. Aí também, os fantoches, trabalhando com a questão do bullying, né, a aceitação das pessoas como elas são. O importante não é a aparência. Tem melhorado? Tem sido conscientizado mais? É um trabalho de formiga, né? Um passo por vez, é um projeto a médio e longo prazo que dará resultados, né? É importante a gente sempre retomar as afirmativas e pensamentos que o importante não é a aparência, e sim a essência. Eu falo que a aparência hoje em dia é muito fácil. Estica, puxa, põe, tira. Né? Agora a essência, ou a pessoa tem ou não tem. Com né? certeza. E desde pequeno é importante trabalhar. É verdade. Aí é uma outra foto da cidade de Rio Claro. Aí trabalho com maiores. Ensino do Fundamental 2, onde eu trabalho com desenho. Através de história em quadrinhos, desenhos, a conscientização sobre o respeito, a amizade. Com certeza. A próxima. Aí foi um evento aqui da cidade, muito bacana, o Dia do Brincar. Foi um sucesso. Foi um sucesso, isso. Nós tivemos lá um espaço, onde através do desenho também, porque a criança, ela se sensibiliza muito com o desenho. A criança adora o desenho. É verdade. Né? Então, através do desenho, aí no caso, também trabalhando com a diferença. E aí é um cartaz, na verdade, do meu novo trabalho, que eu comecei agora no final de junho, e vou trabalhar em várias cidades no segundo semestre, que é a palestra e também a oficina, porque é importante educar com os valores humanos. E aí é focada mais para pais e educadores. Né? E onde vai ser, Marcos? Você já tem local ou não? Foi em São Carlos, já tem agendado em Rio Claro, Araras, Leme, Criciúma, Tubarão, em Santa Catarina, em algumas cidades. E em breve aqui, em Araraquara. E quando for aqui, você me avisa. Com certeza. Com certeza. Marcos, parabéns, viu? Boa volta às aulas, que Deus abençoe o seu trabalho, continue abençoando, porque você não para, né? Não tem férias, né? Não. Verdade. E quem quiser mais informações, só acessar o site? Isso, marcosliba.com.br ou mandar e-mail para contato@marcosliba.com.br, que é respondido no mesmo dia. E é mesmo, pode acreditar. Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho. Eu que agradeço, Marcos. Parabéns. Obrigado.